Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta com mais uma edição do Matsuda Podcast. Hoje com o assunto nutrição animal, especificamente falando sobre a utilização dos proteinados de águas e os seus benefícios para as diferentes categorias: cria, recria e engorda. E como nosso convidado hoje, nós temos o prazer de receber aqui o médico veterinário e mestre em produção animal, Dr. Juliano Pompei. Juliano, bem-vindo aqui ao nosso podcast mais uma vez. Obrigado, Alessandro. Obrigado a todos que nos acompanham aí, vai nos acompanhar aí. Para a equipe técnica é sempre um prazer participar e difundir um pouquinho de informações de tecnologia que favorece, né, o homem do campo a produzir a melhor fonte de proteína que existe para nós, que é a carne, que é o leite e assim por diante. Juliano, está mais do que provado, não só através dos trabalhos científicos, né, como também na experiência empírica, né, no dia a dia do campo, que suplementação mineral não é um gasto qualquer, na verdade é um grande investimento que o amigo produtor ele faz em sua empresa rural, né? Então a gente tem inúmeros casos até aqui na Matsuda retratados através de matérias, né, no campo, e a experiência dos profissionais também que vão ao campo, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande investimento, distribuindo isso nas diferentes categorias animais, começando aqui com a recria. Perfeito. Que às vezes é uma categoria um pouco negligenciada, né? Uma categoria que a gente ainda pode fazer algo por ela, no sentido de melhorar a sua eficiência nessa fase, não é? Exatamente, é uma categoria que assim, as pessoas demoram um pouco para ver o ativo dela, né? Porque produziu o bezerro, ou ele comercializa o bezerro, e aí quem compra esse bezerro leva algum tempinho aí para engordar esse animal, ou para vender como garrote de ano, ou boi magro, né? Então, e por ser um animal jovem, muitas vezes sim, a nutrição dos animais acaba sendo negligenciada, algo que é extremamente contraditório, porque é o período, é a fase do animal que ele mais responde a toda e qualquer suplementação que é feita. Então, um animal que, assim como uma criança, está com seu metabolismo bem ativo, bem acelerado, está em fase de crescimento, então a conversão alimentar desse animal é maior, é melhor, né? Então, é uma categoria que a gente não pode deixar de lado. E, de fato, ali é um pulo do gato, que a gente pode dizer, é um momento que a gente consegue trabalhar para reduzir a idade de abate, né? Para reduzir a idade ao desafio de uma exposição das fêmeas, à estação de monta e assim por diante. Então, é um momento que a gente não pode descuidar. É um momento barato da gente intensificar a engorda, o crescimento desse animal. É lógico que isso depende de vários fatores, depende da genética, depende do clima, depende de outros fatores fora a suplementação, claro. Porém, é um período que a gente não pode deixar de lado, né? A gente tem que ter uma atenção redobrada com essa categoria de recria. Agora, fazendo uma pergunta sobre esse período da recria, o período que é o ideal e aquele que é observado no campo. E aí a gente pode até, de repente, dividir no sentido dos dois destinos que esses animais de recria normalmente têm. Animais que são destinados ao abate e animais que são destinados à reprodução. Então, qual que seria o ideal, o período ideal de recria e o que de fato a gente vê no campo? De acordo com algumas tecnologias e manejo que se adotam, né, essas fases têm sim se encurtado bastante. Então, o que a gente compreende sobre a recria? O animal da desmama até 18, 24 meses. No entanto, hoje é muito comum em diversas pecuárias a gente ver os animais sendo abatidos aos 18, 24 meses já. Num sistema mais intensivo. Nos Estados Unidos, praticamente se reduziu, se extinguiu a recria, até pela fase, pela lacuna, pela janela que eles têm de produção. Então, no Brasil, isso também vem ocorrendo, vem diminuindo o período que se tem de recria, dado a diversos fatores, a diversas tecnologias, né? O melhoramento genético, que é aí uma ferramenta extremamente importante, e a conscientização da suplementação. Então, a nutrição hoje, ela é um alicerce, sempre foi, né? Mas é um alicerce hoje que está dentro do radar aí dos pecuaristas. Hoje se tem com mais clareza que a suplementação de uma categoria de recria beneficia muito a fazenda como um todo, principalmente aquela fazenda de ciclo completo, né? Onde você busca ali a idade de abate ser reduzida, busca ali maior índice nas precocinhas ou super precoces, que é desafiar os animais aos 12 ou 14 meses de idade e ter ali maior índice de prensa nessa categoria. Só que esse animal tem que chegar a esse período bem nutrido, né? Isso começa desde o momento da concepção. Desde a hora que o touro cobre a vaca, ou você insemina essa vaca, e começa a ter a formação daquele indivíduo ali dentro do útero, ele já começa
a ser formado. E o que acontece dentro do útero reflete diretamente nessa fase de recria, ou por toda, na verdade, a vida desse animal. E quando eu busco minimizar a minha fase de recria, automaticamente eu estou reduzindo ali o meu ciclo e aumentando o meu giro, né? Porque o que é pecuária? É produção de carne e leite. Então, quanto mais rápido você produz carne dentro da mesma área, você se torna mais eficiente. E aí, período, né, de recria. Então, assim, quanto menor o período, melhor. Né? Não tem hoje, eu vou fazer minha recria em 1 ano. Né? Então, eu vou pegar, desmamar meu animal com 7, 8 meses, e ali com 17 meses eu já vou estar direcionando esse animal para engorda. Né? Hoje, muitas fazendas conseguem fazer isso. Só que você precisa de todo um trabalho específico. Não adianta eu comprar um animal, vamos falar, comprar um animal comercialmente barato, um animal que de repente não teve um bom planejamento nutricional, mesmo dentro da sua mãe, mesmo enquanto feto, enquanto desenvolvimento ali, e trabalhar apenas na recria, conseguir muita coisa. Então é uma cadeia, uma somatória, o que a gente fala. Não dá para mim pegar um animal ruim e torná-lo muito bom em pouco tempo. Eu corrigi ali atrasos nutricionais que ocorreram em fases anteriores a ele. Porém, o animal, quando ele tem ali um melhoramento genético razoável, quando essa vaca ela passou ali a sua gestação sem passar fome, eu consigo sim dispor de algumas manobras, né, voltadas a alguns planejamentos nutricionais, que me possibilita sim encurtar a minha recria, fazer esse animal ganhar uma boa quantidade de peso, e o que vai me favorecer na minha terminação. O que a gente costuma dizer, Alessandro, quando eu faço uma desmama bem feita, eu já tenho ali 50%, 55% do peso final de abate desse animal. Então olha que interessante, em 7 meses eu já consigo obter 50% a 55% do peso final de abate dos meus animais. Então o peso de desmama é um fator muito importante, é um fator que eu tenho que estar analisando, porque ele também me serve como premissa para avaliar a minha eficiência com a minha cria. Então se eu estou desmamando animais muito leves, o que está acontecendo? Minhas vacas estão passando fome, elas não estão produzindo leite, né? O que está acontecendo com esse animal dentro do útero da sua mãe? Eu estou pecando do nascimento à desmama, eu estou pecando da concepção ao nascimento. Então isso me traz uma notoriedade muito grande, porque vai determinar o meu futuro, o tempo que eu vou levar ao abate, ou o tempo que eu vou conseguir expor essas fêmeas à reprodução, né? A estação de monta, por exemplo. Então eu tenho que estar partindo sim do peso a desmama desse animal, porque ele é um fator muito importante. Então o animal com 7 meses, ele já está ali próximo dos seus 200, 220, 250 quilos, né? Então quer dizer, eu já estou com 25, 35% do tempo adiantado ali para a minha terminação, ou para a minha exposição até menor ainda, né? Agora, a gente começou esse bate-papo, né, com o seguinte comentário, que o animal de recria é aquela categoria que o pecuarista não consegue ver imediatamente o lucro que ele pode dar, né? Então, do ponto de vista econômico, trabalhar com proteinado de águas, que aí, é claro, já é um avanço para aquele produtor que está trabalhando com um produto de linha branca, né, quando ele introduz no período das águas um produto desta categoria, com proteína e energia também. Do ponto de vista econômico, qual que é a sua opinião a respeito disso? Por que o produtor ele precisa ou é interessante ele fazer esse tipo de investimento? Olha, Alisson, a gente está passando por uma virada de ciclo, né? Uma virada de ciclo muito marcante. A gente veio aí no mês de setembro com precificação muito firme, e agora em outubro já vendo alavancar desses preços. Então a gente vem ali uma melhora nas negociações ali do boi magro em 4%, do garrote em 3,5%, do bezerro de ano e o bezerro de desmama ali ao redor de 3,5% também de valorização, frente a uma arroba muito firme. Então, assim, o invernista, né, o pecuarista que é invernista, ele tem hoje uma consolidação da alta valorização da arroba para conseguir fazer uma boa reposição. E de contrapartida, né, para o criador, para quem é o recriador e o criador, está tendo o seu produto valorizado. Então, a gente está caminhando, sim, para uma precificação firme, para uma valorização. Eu acredito que essa velocidade desse aumento dessa valorização vai ser determinada pela chuva. A gente ainda tem aí um déficit hídrico muito grande, mas tudo indica a partir da segunda quinzena agora desse mês, já começa ali uma regularização, um índice de chuva mais legal, e isso tem uma folga, uma melhora nas pastagens. Aí eu consigo ter um dinamismo maior nessa precificação e faz então o fortalecimento do preço da minha reposição. Então ainda está um momento muito bom para repor,
Isso vai melhorar, o preço da reposição vai melhorar a partir do momento que eu tenho ali uma situação mais confortável dentro da minha fazenda em termos de pasto, né? E aí que entra, então, um momento mais do que certo da gente intensificar a suplementação. Por quê? Porque eu preciso vender um produto de qualidade. Eu preciso vender um bezerro de qualidade, seja ele de desmama ou de ano. Eu preciso vender um garrote ou um boi magro de qualidade, pesado, que tenha genética, mas que esteja pesado. De nada adianta eu ter um animal de alta genética, magro, que passou fome, né? Ou que está muito magro ali. Então eu preciso sim intensificar. Isso vai me favorecer com o início das chuvas agora, porque a base alimentar da pecuária brasileira é pasto. E aí todo o Brasil Central já tem ali uma clareza, né? E vamos torcer, rezar para Deus para que isso venha, que a partir do dia 15 comece a regularizar essas chuvas. Então você tem ali uma condição mais favorável. E aí, tendo pasto, eu consigo fazer ali uma utilização de um suplemento enriquecido com proteína e energia, ou de fato um proteico energético, que qualquer vantagem desse produto para a categoria de recria vai melhorar a minha digestibilidade. Então o meu capim, quando eu tenho ali um volume, e por melhor que seja a minha braquiária, o meu manejo, o meu índice pluviométrico, a braquiária ela tem uma baixa degradabilidade. A taxa de degradação dela dentro do rumen ainda é menor, quando comparado a alguns outros alimentos. E quando eu forneço um suplemento mineral, que além de proteína e energia, que além de minerais tem proteína e energia, eu tenho dois fatores extremamente importantes. Primeiro, uma regulação, uma estabilidade do consumo. Ainda tem muito pecuarista que acha que lamber pouco é bom, né? Eu vou economizar. Mas se o animal lambe pouco, ele lambe pouco fósforo, pouco zinco, pouco selênio, pouco cobre, vai enfraquecer o sistema imunológico desse animal. Então vai deixar o animal mais exposto, ele vai ficar mais susceptível a doenças, a carências nutricionais. Quando eu forneço uma suplementação enriquecida com proteína e energia, eu não estou focando no aumento de consumo, eu estou focando na estabilização. Esse animal comer todo dia a mesma quantidade. Existem diversos trabalhos que são feitos dentro de um sistema chamado intergado, onde eu brinco o meu animal com um sensor e eu coloco algumas balanças embaixo dos coxos. O animal chega até esse mecanismo, ele é identificado e esse mecanismo identifica quanto de suplemento ele tirou do coxo, ou seja, quanto suplemento ele ingeriu. Quando eu exponho o meu animal a uma linha branca, isso já está provado cientificamente, esse animal ele fica às vezes 2, 3 dias sem lamber mineral. E aí no terceiro ou no quarto dia, ele lambe 2, 3 vezes mais do que precisa. E essa quantidade a mais acaba indo para as fezes. Acaba não dando tempo do organismo absorver. Então o consumo ou a ingestão de minerais fica muito irregular numa linha branca em si. Mas na hora que eu chego lá no final do mês, no final do semestre, no final da semana, e faço uma média de consumo, a média está legal. A média está lá em 80, 70, 100 gramas que seja. Porém, os meus animais não consumiram diariamente uma quantidade linear, uma quantidade constante. E o animal é uma máquina ligada 24 horas, né? Assim como o nosso organismo. O organismo não para. Então eu preciso fazer com que o meu animal tenha uma boa ingestão diária de todos os minerais que são essenciais. Quando eu forneço um suplemento proteico energético, enriquecido com proteína e energia que seja, como é a linha Topline, a linha Fosverão, Fosprime, que além dos minerais, além da função de mineralizar, tem essa função fornecendo um pouco de proteína e energia, eu estou estabilizando. Eu estou garantindo que todo dia aquele animal vá até o coxo. E nesse mesmo experimento, quando foi fornecido agora um proteinado, então, para esses animais, foi observado a ida ao coxo diária. Então diminuiu aquela diferença que tem do animal ir um dia, ficar 2, 3 dias sem ir, não. O animal passou a ir todos os dias no coxo. E por que disso, Juliano? Por conta dos grãos, por exemplo? É um atrativo? Por causa entre vários fatores. Um deles é a própria palatabilidade. Quando você fornece os grãos para esse animal, você está tendo ali o primeiro fator que a gente está comentando ainda, que é a estabilização. Então o animal tem uma atratividade. Aí muitos aí podem perguntar, mas isso vai comer mais, vai fazer o animal comer mais? Não, porque cada produto tem um consumo, né? Eu tenho, por exemplo, a linha Topline, que tem um consumo em torno de 100, 150 gramas por animal dia. Eu tenho a linha Fosverão, que vai para um consumo de 200. Eu tenho a linha Fosprime, que chega próximo de 1 grama por quilo. Então, dependendo da elaboração, da formulação desse produto, você tem níveis de consumo. Então, o primeiro passo, esse enriquecimento que a gente faz, é para ajudar a estabilizar esse consumo, ter um consumo frequente. E, obviamente, o segundo ponto, né? É sim para fornecer proteína e energia para a microbiota ruminal, não para o animal. O animal adulto ele vai consumir em torno ali de
de 10 a 14% de proteína na sua matéria seca. Então a gente está falando ali de 1 kg, 1,4 kg de proteína. E no suplemento, como esse que a gente está comentando, a gente está focando em fornecer ali 30, 40, 100 gramas de proteína. Essa proteína é para fornecer nitrogênio para a microbiota ruminal, para os fungos, bactérias, protozoários, assim por diante, para favorecer a multiplicação dessa microbiota. Quando eu tenho uma microbiota mais ativa, eu tenho uma melhor degradabilidade do capim, do alimento que está sendo ingerido. Então, se eu tenho um animal jovem, com metabolismo acelerado, em fase de crescimento, tendo uma boa oferta, uma boa disponibilidade de forragem, né, de fibra ali para aquele animal, de massa, de macega, de capim para esse animal, de folha e não talo, né? E eu estou fornecendo um suplemento mineral que vai fazer ele lamber constantemente a quantidade que ele precisa de cálcio, fósforo, zinco, selênio, cobalto, ou seja, os minerais que são essenciais, e ainda enriquecendo essa microbiota ruminal com proteína e energia, para acelerar essa multiplicação, eu estou dando todas as condições para que esse animal demonstre o seu potencial genético. E com isso, obviamente, eu consigo reduzir a minha recria. Então eu faço com que o meu animal saia ali da casa de 220, 250 quilos para 300, 330 quilos em pouco período, em pouco espaço de tempo. Em 4, em 6 meses, depende da época que esse animal nasceu, como é que está o clima, né, em termos de chuva, a disponibilidade de massa, assim por diante, tem os fatores. Mas eu dou condição para ter um animal rentável e para ter uma pecuária lucrativa dentro da minha propriedade. Maravilha. Agora a gente vai falar sobre os animais de recria e as vantagens da utilização dos proteinados de água para esta categoria. Mas eu queria aqui falar, em primeiro lugar, sobre o que é um bom proteinado de águas para um animal de cria. Digamos que você tem acesso somente a um formulário com o que tem na formulação, né? Assim, os componentes daquela formulação. O que você avaliaria para dizer, não, esse aqui é um bom produto, um bom proteinado de águas para animal de cria, ou não é um bom produto? Quais seriam os fatores que você observaria como técnico? Em nutrição, a gente costuma dizer o seguinte: há um produto que ele é o mesmo produto, ele pode ter três formulações, 4 formulações. Aquele que é formulado, aquele que é produzido, aquele que é fornecido para o animal. Então, assim, se eu pegar o nível de garantia, me ater ao nível de garantia, o que é um bom produto? Independente seja para a categoria de cria, recria ou engorda, é aquele produto que fornece pelo menos 50% dos minerais que esse animal exige. Pelo menos 50% dos minerais que esse animal exige. Em alguns minerais, microminerais, por exemplo, como zinco, selênio, deveria fornecer até mais, em torno de 70% a 75%, que são chamados de minerais traços, minerais que estão em menor quantidade, são exigidos em menor quantidade, mas são extremamente importantes. Tá? Porém, então o primeiro passo é ver se ele foi formulado para aquela categoria animal. Então, se ele tem ali aquela quantidade. O segundo passo, que fica um pouco mais difícil do produtor, que às vezes não tem um conhecimento técnico ali, porque a atividade dele é outra, é entender que o elemento em si que o animal vai ingerir, por exemplo, o fósforo, o zinco, o selênio, ou até mesmo a proteína, ela pode vir de diversas fontes. E aí que é o grande diferencial entre um produto, como o da Matsuda, e outros produtos. A qualidade dessa matéria-prima, o poder de biodisponibilidade. Eu tenho muitas fontes de minerais que são facilmente absorvidas pelos animais, como, por exemplo, a base de sulfatos, né? A fonte de fosfato é extremamente importante, a fonte de fósforo que eu utilizo. Hoje, uma fonte de fósforo, estima-se que ela compõe em torno de 60% até 70% do preço de um saco de sal mineral, da linha branca, por exemplo. Então, se eu quiser fazer algum produto não tão idôneo, eu vou mexer na fonte de fósforo. E muitas vezes o produtor rural vai mandar analisar e vai dar lá que tem lá 80, 88, 90 gramas de fósforo. Mas da onde vem essa fonte de fósforo? O quanto desse fósforo ou desses demais minerais vão ser absorvidos? Aí que está o chamado pulo do gato ou eficiência biológica que esse produto vai fornecer. Então, assim, primeiro, se ele foi formulado para aquela categoria, se ele atende à exigência da categoria. Segundo, qual é a matéria-prima que é utilizada? O que me assusta um pouco é quando eu vejo no campo lá eventuais substitutivos. Ou seja, são matérias-primas que eventualmente aquela fábrica pode substituir. Muitas vezes eu tenho lá 10, 12 linhas de eventuais substitutivos, quanto que na linha lá composição básica, que é o que compõe basicamente o produto, eu tenho lá 5, 6 linhas. Ou seja, eu tenho muito mais eventuais substitutivos do que a própria composição básica. Então eu nunca sei o que eu estou fornecendo, o que eu estou recebendo na minha fazenda.
Então, priorizem produtos que tenham o mínimo possível de eventuais substitutivos ou que não tenham. Os produtos da Matsuda têm lá a composição básica, os minerais, né, as fontes de farelo, e os eventuais substitutivos são os mesmos farelos. Porque, eventualmente, a gente pode mudar a proporção, mas nunca colocar resíduo, colocar matéria-prima que não tem uma alta solubilidade, que não tem um alto aproveitamento pela microbiota ruminal do meio animal. Então, são alguns detalhes que eu posso ir observando, mesmo não sendo técnico, né? Isso faz toda a diferença, porque apresenta o resultado no campo. E, por último, né, você vai testar no seu melhor laboratório, que é o campo, que são os animais. É o que a gente costuma dizer, às vezes é um teste mais longo. Como é que você vai expor as tuas fêmeas, a tua vacada, por exemplo? A gente está para entrar em estação de monta, já estamos entrando em estação de monta. E você passou por uma formulação, por um produto duvidoso, e chega no momento dela entrar em si, ela não emprenha. Ah, porque a fonte de minerais lá, vamos falar de selênio, de zinco, que são minerais importantes para a reprodução, não eram tão boas. Então ela não tem uma reserva nutricional eficiente. Veja bem, tua vacada que começou para em agosto, né? Setembro ou outubro, 60 dias, ela já cumpriu o contrato ali. Ela está pronta para cumprir o contrato de 100 dias. Se entrar em cio, começar a ciclar. Então você vai a cada 21 dias, vai observar o cio dela, você vai desafiar esse animal. Seja com touro, seja através de uma IATF, não protocolo de IATF, ou inseminação, ou observação de cio, enfim, a técnica que você queira usar. Mas esse animal, após 45, 60 dias, está apto a te conceber limonal gestação. Porém, se esse animal não tiver condição nutricional para isso, aí você vai esperar mais um ciclo inteiro. Não, a pecuária hoje não admite mais esse erro, tá? Por isso que você deve sim estar atento ao produto que você está comprando e ao consumo, que é justamente o que a gente está falando. Toda vez que a gente prioriza a fornecer um produto que tenha algo a mais do que minerais, né, ou seja, fornecer um produto que seja enriquecido com proteína e energia, eu estou automaticamente fomentando o quê? Que os meus animais tenham um consumo constante. Não é comer mais, não é lamber mais, tá? Isso é ilusório. Eu posso fazer um produto, sei lá, vamos colocar aqui de 50 gramas. Se ele lamber o dobro de um produto de 100 gramas, ele está lambendo a mesma coisa, né? Então vai da concentração que cada produto tem por quilo de produto. Mas a vantagem de eu fornecer um produto que é enriquecido com proteína e energia, ou mesmo proteinado, são duas. Estabilizar consumo. Uma vaca parida, ela está o quê? Ela está produzindo leite, colostro, para o bezerro que está ao pé dela. Ela está tendo ali que entrasse regular hormonalmente, né? Entrar no próximo desafio de passar por uma estação de monta. E aquela vaca que está prenha e parida. Ela precisa suprir os nutrientes para ela respirar, digerir, andar, né? Precisa formar, crescer, desenvolver um feto dentro dela e ainda produzir leite para o bezerro que está ao seu pé. Então não posso brincar com a nutrição de uma vaca. Porque se a vaca passa fome, o bezerro ele nasce aquém do que poderia ter nascido. Então, justamente queria que a gente falasse um pouquinho mais a respeito disso, porque agora há pouco, enquanto a gente falava de recria, você citou um ponto muito importante, né? Que até o sucesso na recria não começa quando o animal é desmamado, começa muito antes disso, Exato. Antes mesmo dele nascer. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito desse conceito que o departamento técnico tem fomentado tanto, né? Através de múltiplas maneiras aqui com a gente, nas palestras, enfim, por todo o Brasil, que é a chamada nutrição fetal. A Matsuda muito nos orgulha, né? Porque a Matsuda é uma empresa que foi pioneira na fomentação das informações, de levantar a bandeira da importância da nutrição fetal, dos cuidados que eu devo ter. Não é somente se a vaca está bem nutrida, é se ela tem condição de estar nutrindo bem o seu feto. Nós temos aí vários parceiros que trabalham com genética, que fazem um melhoramento genético, que produzem aí os melhores matrizes, os melhores touros que tem no mercado. E um foco muito importante para nós não é só sobre o andrológico do touro, se aquela matriz vai produzir uma boa quantidade de ósseos para uma aspiração, não. É a qualidade da nutrição que aquela matriz vai possibilitar ter naquele bom acasalamento que foi feito. Ou seja, é um animal que ele tem assim a sua genética, de um grande campeão, de uma grande matriz muito bem avaliado, porém que ele tenha passado por uma boa nutrição fetal, que ele tenha esses genes desenvolvidos. Porque o que acontece? O que é a nutrição fetal? A própria frase já se explica, né? É a nutrição que o feto teve dentro da sua mãe, dentro do útero da sua mãe.
Porém, uma vaca que passa fome, ela tem alguns starts, ela libera, né, algumas informações para esse feto, e esse feto tem alguns starts cancelados ou reduzidos, vamos dizer assim. Tá? Esse animal, na vida adulta, não consegue demonstrar 100% do seu potencial. Quando o feto está se desenvolvendo, ele tem algumas fases. Então, miogênese primária, secundária, que é a formação do músculo desse animal, adipogênese, que é a formação do tecido adiposo, né, e assim por diante. Então, qualquer restrição alimentar que eu tenho, do dia da concepção, do dia que o touro cobriu essa vaca, ou que eu inseminei essa vaca, né, que o espermatozoide ali encontrou o ócito ali e virou de fato um embrião. Então, da concepção ao nascimento, se eu tenho uma restrição alimentar para com essa vaca, e essa vaca tem então a restrição alimentar em qualquer fase do desenvolvimento, essas fases são subdesenvolvidas. Então, uma redução, por exemplo, na miogênese primária e secundária, que é a formação da quantidade muscular. Eu posso ter uma diminuição do número de fibra muscular, ou não me possibilita ter uma hipertrofia. Quando a gente vai para academia, pega peso, faz exercício e tal, eu tenho um inchado, uma hipertrofia, né, um crescimento da fibra muscular. Isso é hipertrofiar, isso é desenvolver. Tá? Então, se uma vaca passa fome, eu posso ter uma redução do desenvolvimento do número de fibra muscular e da possibilidade de ter uma hipertrofia, desenvolver essa fibra que está ali. O animal, todos nós nascemos com uma quantidade genética pré-estabelecida, né, o código genético, é o que está no nosso DNA. Então vamos dizer que o animal, ele ali, de acordo com o seu acasalamento, ele tem N bilhões de fibra muscular. Só que isso pode não se desenvolver se ele passou fome. Então, ou seja, o filho de um mega touro, de uma mega matriz, pode sim ser um animal guacho. Por quê? Porque pode ter passado fome. Então, quando eu escolher o sêmen de um touro, eu estou avaliando o que o touro pode me entregar. Né? E aí 50% do bezerro é do touro, 50% é da mãe. Porém, se eu não dou condição para minha mãe, para essa vaca aí, por exemplo, do meu bezerro, a mãe do meu bezerro, eu estou cancelando boa parte da genética daquele touro que eu escolhi. Então não posso muitas vezes determinar, eu comprei o touro, é o sêmen de um touro muito bem aprovado, por diversas centrais. Mas só nasceu o bezerro ruim na minha propriedade. Será que é o touro? Será que é a genética da minha vaca? Ou será que é a minha culpa? Que é o cuidado que eu não tive durante a gestação da minha vaca. Né? Isso é muito importante, porque isso reflete diretamente a nutrição fetal. É a mesma coisa que a gente costuma brincar, né? Aquela picanha, aquela gordurinha que a gente quer na picanha lá do churrasco, ou mesmo no costelão de chão, eu não vou fazer essa gordura no confinamento. Essa é uma gordura muito cara para mim fazer no confinamento. Eu vou fazer no terço final de gestação, onde ocorre a adipogênese, a formação do tecido adiposo. Se o meu animal tiver carência, restrição nutricional nesse período, ele vai nascer leve, ele vai ser desmamado leve, e a probabilidade de eu ter um bom acabamento, ou mesmo um bom marmoreio, fica reduzida. Porque qual que é a informação que a vaca passa para esse bezerro? Olha, eu não tenho comida para mim. Se o meu bezerro nascer pesado, ele vai precisar de muito nutriente, e não tem nutriente lá fora. Então, automaticamente, isso é instintivo, isso é a natureza, né? É a perpetuação da espécie. Então, ela instintivamente faz o bezerro nascer leve, nascendo leve ele é menos exigente, sendo menos exigente no local que tem menos nutriente, a probabilidade que ele viva é maior. É a perpetuação da espécie que aquela vaca está preocupada. Não sei se o animal vai desmamar pesado, se vai produzir carne com marmoreio ou se vai ter um bom acabamento. E aí cabe nós cuidarmos, né, muito bem da nutrição dessas fêmeas para conseguir fazer essa vaca parir um excelente bezerro e ali demonstrar todo o seu potencial genético. Por isso que eu não posso descuidar, principalmente na fase que a gente está terminando agora, Alessandro, porque é uma fase do período seco e, digno de passagem, uma das secas mais intensas que a gente está tendo em basicamente todo o Brasil Central, Norte e Nordeste. Então eu tenho que tomar alguns cuidados porque a nutrição muda ao longo do ano. A gente está passando ali por um período de uso de proteinado, ou deveria estar com essa vacada com uso de proteinado, onde a quantidade de proteína cai absurdamente na pastagem, passa a ser um fator, um nutriente determinante para a produção de ruminantes a pasto, né? E entramos agora no período das águas. Estamos migrando agora, né? Entrando agora no período das águas, que entra uma mudança radical na alimentação. Então, eu queria pegar daí, para a gente falar aqui da nossa última categoria que a gente vai destacar nesse podcast, que é a fase de engorda, e eu queria aproveitar justamente esse seu último comentário, né? Então a gente tem uma mudança agora no perfil da pastagem, não só no aspecto visual, que muda,
mas em termos de nutrientes nesta pastagem, né? A gente sabe, inúmeras conversas que a gente já teve aqui, inúmeros programas, né? Que durante o período da seca, minerais podem cair em torno de 80% nessa pastagem, proteína em torno de 50%, energia de 15% a 20%. Só que isso a gente tem no período das águas uma outra realidade. Então, se a pastagem vai ter mais nutrientes, inclusive proteína e energia, por que eu preciso fornecer um produto desta categoria, né, proteína de águas, para um animal de engorda, por exemplo? Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: toda vez que a gente vai falar com um consultor, a primeira palavra é depende, né? E nessa situação não é bem depende a palavra, mas assim, ó, do nada, meu pai costuma dizer muito um ditado que fala assim: do nada o pouco já é muito. Então, quando eu comparo o período das águas com o período da seca, eu vejo que os pastos estão melhores que o período da seca. Uhum. Não quer dizer que esses pastos, por mais verde, por mais tenro que esteja, por mais tenha uma quantidade maior de folha, estejam bons nutricionalmente para o animal. O melhor que seja o melhoramento genético que se faz, a Matsuda é uma das pioneiras também, uma das maiores empresas em promover o desenvolvimento genético do capim, promover capins de melhor qualidade, né, geneticamente, variedades mais produtivas. Por melhor que seja a variedade que você utiliza, por melhor que seja o manejo que você faz com seus animais, por melhor que seja a sua correção de solo, sua adubação, uma pastagem nunca vai fornecer 100% do que o animal precisa. Então o pasto nas águas, ele está assim melhor do que na seca, porém aquém do que o animal precisa. Então tá menos ruim. Tá menos ruim, né? Vamos falar assim, né? Tá menos ruim. Uhum. Então assim, ele tem um teor de proteína maior, claro, mas uma braquiária, ela vai me dar 8, 9% de proteína, quando o ideal é 10, 12, 14% de proteína. Uhum. Pro Juliano, como é que eu faço então para o meu animal comer um pouco mais de proteína? Se eu utilizo uma suplementação estratégica, da qual me fornece proteína e energia no período das águas, eu melhoro a digestibilidade. O que a gente estava falando, eu forneço nutrientes para a minha microbiota. Acelera a multiplicação da minha microbiota, o meu animal aumenta a capacidade de ingestão. Porque a ingestão é o ato de ingerir, né? Digestão que ele vai digerir o que já foi ingerido. Então, a digestão sendo mais rápida, esse animal volta a comer novamente. Okay. O bovino ele tem uma câmara de fermentação, o rumen. Tem 3 pré-estômago e um estômago verdadeiro. No rumen é onde que a mágica acontece, ali, onde eu tenho ali 70%, 75% da energia que o animal precisa, provém do rumen, tá? Da fermentação ruminal. Mas um dos fatores que determina a ingestão, a fome que o animal vai ter de voltar a comer, também em relação ao enchimento. Tem outros fatores, né, químicos ali, mas tem também a relação física, que é o enchimento. Então vamos lá. Quando eu como um prato de salada, eu volto a ter fome mais rápido. Uhum. Como eu como ali um prato de feijoada, de carne, eu demoro um pouco mais para ter fome. Me sustenta por um tempo maior. Vamos trocar isso para o ruminante. Se eu tenho um capim de maior digestibilidade, o que é digerido rapidamente, o animal volta a ingerir novamente. Se eu tenho um capim que tem uma digestibilidade mais dificultada, é mais fibroso ali, esse animal demora muito para conseguir digerir. Consequentemente, demora mais para ter um esvaziamento ruminal e esse animal demora mais para voltar a pastejar, ou a quantidade de pastejo dele. Tá? Quando eu forneço um proteinado para o meu animal no período das águas agora, um proteico energético, tá? Um suplemento mineral que fornece ali proteína e energia, eu estou dando uma condição mais favorável para a minha microbiota ruminal, para quem vai promover a digestão do meu capim. E aí eu consigo melhorar a digestibilidade desse alimento. Tá? Eu não melhoro a digestibilidade do alimento, eu faço com que a minha microbiota vá digerir melhor aquele alimento. Tá? E aí, digerindo melhor, digerindo mais rápido, eu tenho um esvaziamento, o animal volta a comer. Então, esse é o chamado trânsito de passagem? Não? Ele favorece o trânsito de passagem. Então, o alimento, dependendo do alimento, eu posso ter um trânsito de passagem maior ou menor. Uhum. Se meu alimento ele demora muito para ser digerido, o trânsito de passagem é menor. Né? Então ele fica mais tempo ali remoendo. Quando eu tenho uma microbiota mais ativa, e aí que é uma das funções das linhas de suplemento do Grupo Matsuda, eu acelero a digestão porque eu estou acelerando a multiplicação da microbiota ruminal.
Então tem uma gama de microbiota trabalhando mais ali para essa digestão. E aí como que eu faço meu animal comer um pouco mais de proteína? Se meu capim tem 8, 9%, por exemplo, ou em alguns pontos, ou em alguns picos de produção, até 10, 12, a gente tem bastante variedade que produz um pouco disso, mas vamos falar aqui em um período, né, maior aí que um pouquinho. Né? O capim está modificando a sua concentração. Se eu fizer 12 análises ao longo do ano da mesma área, eu vou ter 12 resultados diferentes. Então, vamos lá, Juliano, meu animal precisa de 10, 11, 12% de proteína. Como é que eu faço ele comer mais proteína vinda do capim? Fazendo o meu animal comer mais capim. O animal ele ingere de 2 a 3% do seu peso vivo em matéria seca. Quanto melhor o alimento, né, maior é a capacidade de ingestão. Então se eu estou fornecendo uma braquiária para o meu animal, ele vai consumir ali 2.2, 2.3, 2.4. Quando eu forneço um suplemento proteico energético, vai favorecer essa fermentação ruminal, eu favoreço o quê? A minha ingestão. Então esse animal passa a comer 2.5, 2.6, 2.7% do seu peso vivo. Se ele está comendo mais capim, ele está ingerindo mais proteína, ele está ingerindo mais energia e, consequentemente, se ele está ingerindo mais, ele está digerindo mais. Se ele está digerindo, ele vai estar convertendo mais em produção de carne, em quilos de bezerro ou em quilos de peso vivo, que é o que a gente busca agora, principalmente nessa categoria de engorda que você perguntou. Então, o que eu tenho que fazer? Nós temos ali, né, estamos visualizando ali todo um bom direcionamento para a valorização da arroba, para que essa valorização seja agora de fato ali, né, sólida, né? E aí eu tenho que agora correr atrás do prejuízo, eu tenho que fazer meus animais ganharem o máximo possível de peso para me aproveitar, né, essa valorização da arroba. E isso eu consigo com técnicas, com estratégias, com protocolos nutricionais direcionado ao meu sistema de produção. Tá? Porque uma outra forma de eu fornecer mais proteína é através de um semi-confinamento, por exemplo, onde aí eu já busco fornecer uma suplementação mineral, porém com um volume maior de proteína e energia. O que muita gente se confunde. O proteinado de águas, ou o proteinado ali, o sal mineral que tem um pouco de proteína e energia, o que a gente chama de enriquecido com proteína e energia, é o para semi-confinamento? É uma ração? Não. Essa é a suplementação. A gente está falando em suplementação. Quando eu vou partir ali para um semi-confinamento, aí sim eu já estou direcionando aí um proteinado de alto consumo, uma ração, né, um concentrado, ou o confinamento propriamente dito aí. E em se tratando do semi-confinamento, estava aqui justamente na sequência, né, das perguntas. Qual que seria um período adequado para um semi-confinamento ainda se manter economicamente interessante? Marcelo, o que é o semi-confinamento? Né? Quando eu vou semi-confinar, hoje no Brasil, uma das práticas mais viáveis até que o próprio confinamento, dado a estrutura. Eu não preciso de estrutura física. Então eu preciso do quê? De volumoso, de pasto. Então qual é a fase, né, como você me perguntou, que mais se adequa aí a um confinamento? Quando eu tenho pasto. Eu posso fazer um semi-confinamento na seca? Claro, sem problema algum, desde que eu tenha forragem para esse animal. E agora no período das águas, o que eu tenho que lembrar? Boas parte das fazendas, isso não é mérito nem desmérito, mas estão com as suas taxas de lotações bem ajustadas devido à falta de chuva. Só que não é só chover e o capim vir, né? A hora que chove eu preciso de um período de rebrota, de crescimento, e aí vai depender da variedade que eu tenho na minha propriedade, em torno de 28 até 35 dias é o período que esse pasto precisa para crescer. Isso em período de descanso. Se eu tenho animal em cima, isso pode se prolongar. Então assim, eu tendo volumoso, eu tenho forragem, eu posso instituir meu semi-confinamento, porque eu vou dar parte da alimentação desse animal através do coxo. Vamos pensar aqui numa engorda. Então, eu pego alguns animais de 400 quilos, 410 quilos, que seja. Se esse animal vai comer em torno aí de 10 quilos de matéria seca, eu vou fazer um semi-confinamento fornecendo 3 quilos de ração. Eu tenho que lembrar que eu tenho que ter no meu pasto pelo menos mais 6 quilos de matéria seca. O que em matéria natural, vamos estar falando aqui de 22, 25 quilos de capim verde, tá, por animal por dia. Então, não adianta nada eu dar 3 quilos de ração no semi-confinamento e ter um pasto rapado. Porque, na verdade, o produto não vai substituir o pasto, né? Não vai substituir o pasto, né? Ele até substitui 3 quilos do pasto. Okay. Com um nível maior de proteína, de energia e mais enriquecido mineralmente ali falando, tá? Então, ele substitui 3 quilos e não 100%. Então, meu animal precisa de 10. Eu estou dando 3, né? Então, ele está faltando 7 quilos para esse animal. Para fechar a conta. Exatamente. Então, eu tenho que ter essa condição ali no meu animal. Eu tenho que fornecer essa quantidade de volume para o meu animal.
que eu esteja dando 5 quilos de ração. Então precisa de 10 quilos. Estou dando 5 quilos de ração, eu ainda tenho que ter 5 quilos de matéria seca vinda do pasto. O que em matéria natural, eu estou falando ali de 18 quilos aproximadamente de capim verde, de folha e não de talo. Tá? E aí eu tenho nessa condição, o ganho de peso ele é observado notoriamente, né? E isso vai, lógico, de vários outros fatores, por isso que o tal do depende nunca sai da boca dos consultores, né? Porque depende da qualidade do pasto, do volume, da relação de folha a talo e, obviamente, da qualidade dos grãos e do núcleo que você está utilizando para produzir a sua ração de semi-complemento. Ô Juliano, e para finalizar aqui o nosso bate-papo, além da utilização desse proteína de águas para o animal de engorda, quais outras orientações ou dicas você poderia dar para que a gente realmente tenha uma engorda mais eficiente? Vivencie a fazenda, vivencie os seus animais, olhe para os seus animais. Os animais nos ensinam todos os dias alguma coisa. Então, o fato de você parar um pouquinho ali, o seu cavalo, ou a sua caminhonete que seja, tal, o seu quadriciclo, né, que hoje é muito comum também nas fazendas, e observar os animais, eles vão te mostrar muita coisa, né? Então, se o animal está lambendo água, essa água está fria. Se o animal está toda hora, vai no bebedouro e volta sem beber, talvez não tenha água dentro do bebedouro. Se o animal está andando muito, você tem ali muitas fezes no piquete inteiro, e não tem uma concentração, pode estar faltando pasto para o seu animal, né? O animal ele tem os seus ciclos, ele fica 8 horas pastejando, 8 horas ruminando e 8 horas dormindo. O bovino ele gosta, ele é sistemático demais, ele gosta ali de repetições, ele gosta de rotina, né? Adote a rotina de suplementação, mesmo que seja produtos ad libido, de livre consumo, né? A gente tem ali o fazer um acabamento, agora muito utilizado nesse período, por ser um proteico energético agora para terminação, para engorda de animais, ele é ad libido, você não precisa pôr todo dia, mas obtenha uma frequência de reposição. Porque toda hora que você vai ao coxo, o animal para de comer e vai até lá o coxo por curiosidade ou porque está faltando produto no coxo, né? Então ele escutou um trator, uma caminhonete, passa ali, corre para o coxo, vai até o coxo, vê se tem produto lá. Faça um controle de estoque, né? Cobre ali do teu vendedor, do teu fornecedor, o consumo, o que está acontecendo ali. Por quê? Porque são multifatores. O animal não engorda só por vento, né? Vê se não está batendo vento na canela, que é um dos principais pontos ali, que é uma máxima muito antiga, mas é verdade, né? Muitas vezes a gente entra, claro, no anseio, eu também tenho essa vontade, esse anseio de engordar o máximo possível, meus animais já estão prontos, só entrando na fase de terminação para aproveitar esse preço da roupa mais valorizada, mas eu preciso entender se eu tenho comida para isso. Não adianta nada, não é 100 gramas de um suplemento, não é 3 quilos de uma ração que vai fazer o meu animal engordar. Eu tenho que entender quanto o meu animal precisa. E eu tenho que entender que depende de sanidade, que depende de genética. Então eu tenho que ver meu calendário sanitário, como é que está. E aí eu tenho que ter uma atenção redobrada, né? Alguns estados, o estado de São Paulo, por exemplo, hoje é livre de vacina de febre aftosa. A vacinação da febre aftosa nos cadenciava, nos educava muito de fazer um vermico, fazer um puron nesse animal. Então eu tenho que colocar isso na grade agora da minha propriedade, ter esse hábito, né? Agora na saída da seca, é um momento muito estratégico para você utilizar um bom vermífugo, e aí mais uma vez a Matsuda contribuindo para isso, né? Tem excelentes vermífugos no mercado para estar fazendo essa vermifugação estratégica, onde eu tenho uma concentração maior de verme gastrointestinal, diminui a concentração na pastagem. Então eu consigo trazer alguns manejos em cima disso daí que me favorecem. E é olhar como um todo, por isso que eu falo, olhe o animal. Olha a tua vaca, olha o teu bezerro, que ela vai instintivamente, vai te direcionar e vai ver. E obviamente conte com a colaboração, conte com uma empresa sólida, como o Grupo Matsuda, com o departamento técnico, né, da empresa que está em todo o país para melhor atendê-los. Aí. Bom, bati um papo aqui com o Dr. Juliano Pompei, que é médico veterinário e mestre em produção animal e é profissional do departamento técnico do Grupo Matsuda, aqui da nossa matriz em Álvares Machado, interior paulista. Juliano, obrigado pela participação, por esse bate-papo. Eu que agradeço, deixo a equipe técnica do Grupo Matsuda à disposição de todos vocês para tirar maiores dúvidas. A gente, né, pincelou um pouco do que acontece na nutrição de proteínados do período das águas, mas há muito assunto, há muitas fórmulas, formulações que a Matsuda tem no mercado para estar direcionando e otimizando a tua lucratividade. Muito bem, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe também este conteúdo e a gente volta a se encontrar na próxima edição do Matsuda Podcast. Forte abraço e até lá. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda.